Essa é a sua previsão das cartas do tarô para esta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Olha só que bonito que ficou assim, né? 26/2/26. Então, seja bem-vinda, que eu vou dividir, compartilhar com vocês a minha interpretação das cartas através das finanças, da área profissional, da área afetiva, da saúde, da espiritualidade e um conselho para que possamos entender as nuances desse dia, as situações nas quais nós podemos nos deparar, as oportunidades, desafios, caminhos e para que de alguma forma isso possa ser útil e servir para você, certo? Então vamos lá. Aqui nas finanças nós temos o imperador. Então, é um dia assim, um momento que traz uma estabilidade, uma segurança. Não sei se eu ouso dizer até que para as finanças, dentro dos 78 arcanos, o imperador para mim é o melhor arcano para as finanças, porque ele, além de trazer aquela tão sonhada estabilidade que a gente sempre sonha, que a gente sempre deseja, que pelo menos a maioria das pessoas que eu atendo, que eu conheço, que eu vejo assim, que sempre buscam a estabilidade financeira, né? Elas querem ter um equilíbrio, uma tranquilidade, uma estabilidade financeira. Só que como o nosso sistema de consumo acaba que a gente tem, né, as obsolescências presentes e latentes na nossa vida, que é nada mais, nada menos do que a nossa vontade e a necessidade de nós termos as coisas, às vezes nem é tanto pelo ter, mas às vezes tem coisas que são necessidades, né? Então, aqui o imperador vai lembrar a gente justamente de poder utilizar esses recursos, mas saber exatamente como administrá-los. Porque eu percebo também outra coisa nas consultas, eu gosto de ir conversando, contando para vocês aqui a previsão do dia e dando alguns exemplos na prática de como isso se aplica, né? E eu percebo várias pessoas que buscam a estabilidade financeira, mas muitas vezes não estão dispostos a se organizarem. Tem gente que não sabe quanto gasta no mercado por mês, tem gente que não faz ideia, tem gente que só vai gastando, tem gente que também não faz ideia de que, assim, no mercado, se você sabe se organizar bem, aqui nas finanças eu vejo muito isso. Você tem, às vezes, a disponibilidade dos mercados possuírem uma organização de divisão, assim, de dias, por exemplo, tem vários mercados que tem o dia do pão, o dia das massas, dia da padaria, o outro dia é o dia da carne, né? O dia dos cortes de carne, no outro dia é o dia dos legumes, aí no outro dia é o dia dos produtos de limpeza, aí no outro dia é o dia das bebidas, por exemplo, né? Que é final de semana, geralmente. Então, o que acontece? Você vê que é uma organização, e dentro disso, isso influencia bastante nas nossas finanças, porque tem dias que você vai no açougue que a carne vai estar mais nova, vai estar talvez mais cara, ou tem dias que você vai encontrar uma carne boa e talvez não vai estar tão cara, enfim, sabe? Você pode organizar dessa forma, você pode organizar. Eu lembro que tinha uma época, inclusive, que eu tava tão organizada, que eu tinha os grupos, que aqui na cidade onde eu moro, geralmente os mercados, o pessoal faz assim, a comunidade junta os panfletos dos mercados e o pessoal vai colocando lá e todo mundo aproveita as promoções. Eu lembro que tinha uma época que eu tava nesse grupo, eu até gostaria de participar, inclusive. Mas assim, sabe, porque isso ajuda a gente a se organizar nas finanças, porque sabe, a gente sabe exatamente quando que a gente pode comprar, por exemplo, aqui eu sei exatamente qual é o dia que eu posso ir no mercado e encontrar uma carne boa, qual é o dia que eu posso ir no mercado e encontrar uma carne que já tá ali, né, que já faz dias que chegou e tudo mais, porque o pessoal, né, é um consumo meio que rotativo, então a gente percebe quais são os dias que mais o pessoal consome, dentro disso se organiza. Aqui o imperador, ele vai lembrar a gente de se organizar, e no dia a dia, gente, é isso. É isso, e tem gente que não se organiza assim, sabe? Parece que, às vezes pode parecer uma coisa boba, mas, gente, às vezes a nossa disciplina é justamente o que traz essa estabilidade tão sonhada.
Porque às vezes a gente quer estabilidade, mas não confere as finanças, não põe a mão num papel, numa calculadora para fazer ali, né, uma tabela, pelo menos, né? Tem gente que... E o imperador, ele fala sobre isso. Ele fala que a gente saber quando gastar e quando economizar é justamente o que traz essa estabilidade, essa segurança. E nos mostra principalmente que muitas pessoas veem essa estabilidade como uma boa sorte, uma coisa, e não é. É o fruto da nossa capacidade de administrarmos os nossos recursos e da responsabilidade de cuidarmos disso, de conseguirmos obter né, por exemplo, assim, definir uma meta, né? Não vou gastar nisso, vou comprar isso, vou economizar nisso, vou fazer, sabe? Colocar uma meta e manter essa disciplina, conseguir controlar, sabe? É justamente o controle, né? Então, aqui é justamente isso. A boa sorte não é uma coisa do destino, porque justamente nós vamos chegar aqui agora na área do trabalho e vou mostrar como que de fato acontece quando a boa sorte chega e se apresenta diante de nós. Mas aqui, nas finanças, o imperador vai lembrar que essa boa sorte, ela é um fruto de toda essa responsabilidade, dessa dedicação, dessa disciplina e dessa organização. Principalmente, gente, para saber, perceber, ver onde nós estamos gastando, porque eu tenho certeza que, até inclusive com as pessoas que eu já atendi, pessoas que eu já fiz atendimento de tarô com as finanças, quando saía o imperador, eu falava sobre um pouco assim, né? Aqui, no caso, eu trago um resumo para não ficar tão maçante, tão longo, e mesmo assim, olha só, já deram 6 minutos de leitura. Então, no meu atendimento particular, eu vou explicar, eu vou continuar, inclusive, te dando suporte, te dando apoio ali, te explicando se for preciso, de uma forma didática. Eu tô aqui para te explicar, né? Então, mas nessa nossa leitura aqui, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, mas é sobre isso, sabe? É sobre nós percebermos de fato onde nós estamos gastando. E aqui na área do trabalho, do profissional, vem a roda da fortuna. Aqui sim a gente chega num momento de boa sorte, onde boas oportunidades vão nos encontrar, vão surgir, inclusive, de forma inesperada, sabe? É aquele dia que a gente vai perceber um momento onde estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, sabe? Então, é um dia que pode trazer, sim, uma sorte no trabalho nesse sentido. E é sempre lembrar que a roda da fortuna, ela lembra do movimento. E ontem, se não me engano, foi a Rainha de Ouros que veio na área do trabalho, acredito que foi, se eu não me engano. E lembrou isso também, que às vezes as coisas nos encontram no caminho. As oportunidades não vão bater na nossa porta, não vão nos encontrar estagnado, parado e nos buscar. Não, a gente precisa continuar, seguir adiante, porque aí sim as oportunidades vão se alinhar. Porque a energia, a vibração atrai vibração, gente. Isso aí não adianta. Marie Curie, Albert Einstein, Nikola Tesla, gente, todos os maiores cientistas crânios aí sabem que isso é verdade, que a energia acontece, existe, e a gente percebe isso também na psicologia, em várias, né? Eu tô aqui para desmistificar muita coisa, porque tem gente porque é do espiritual, né? E, claro, a espiritualidade, ela é presente na nossa vida, mas tem algumas leis que regem a nossa dimensão que podem explicar algumas coisas. E essa questão do movimento é justamente o que eu tento trazer. Ontem a Rainha de Ouros trouxe aqui, hoje a Roda da Fortuna mostra também que a sorte vai nos encontrar, mas nós precisamos estar caminhando. A mesma coisa, gente, quando algumas pessoas vêm fazer consulta de tarô e perguntam se tem oportunidades boas no caminho. Tem algumas pessoas que não estão entregando currículo e as cartas entregam, as cartas mostram. Então, gente, como que a pessoa vai querer um emprego e não vai só entregar currículo, não vai se inscrever numa plataforma de recrutamento online ou algo assim do tipo, sem fazer, né? Deus dá o caminho, mas a gente tem que caminhar, né? A gente tem que saber, tem que ir adiante, né?
Então, é mais ou menos por aí hoje aqui na área profissional com essa energia da roda da fortuna. E, gente, lembrando aqui que eu tento falar rápido, tento resumir para não ficar tão maçante, mas se você sente que precisa de um direcionamento particular específico para sua situação, você encontra o meu contato nesse link que tem aqui embaixo na descrição, aqui onde tem a legenda do vídeo, você tem aqui, né, na legenda desse conteúdo, você encontra o link que vai lá pro meu contato e a gente conversa e eu posso fazer um direcionamento particular, pessoal, específico, individual para você, tá bom? E aqui na área afetiva nós temos o 2 de bastos. Então, no nosso dia, no nosso cotidiano da saúde, assim, no geral, é um dia que pode trazer uma boa flexibilidade, sabe? É um dia que pode trazer uma boa coordenação, uma boa mobilidade, sabe? Até um dia apropriado para fazer um alongamento, fazer alguma coisa assim, né? E também saber dosar um pouco essa atividade, lembrando que às vezes a gente precisa tanto se exercitar, se movimentar, mas também precisamos descansar. E quando eu falo descansar, é descansar mesmo, né? É você colocar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, né, para circular o sangue ou até mesmo para descansar a cabeça, de fato, né? Mas aqui é um dia que tem boas reservas de energia, que a gente consegue administrar bem, sabe? E na saúde é um dia bacana, assim, um dia tranquilo no geral, que inclusive nos traz essa capacidade de nos ajustarmos a determinada situação, que podem surgir algumas situações assim que exigem uma certa flexibilidade, né? Que, pô, não vou poder conseguir almoçar hoje, talvez no horário certo, mas daqui a pouco eu vou almoçar, então, né? Às vezes a gente vai ter que ter um jogo de cintura, assim, tá? E na espiritualidade, essa energia do 2 de ouros vai nos lembrar de uma boa capacidade de lidarmos com as coisas, de mantermos o nosso equilíbrio mental, emocional, nos regulando. E aí, vocês sabem que eu fui ouvir sobre regulação quando eu tive 26 anos, eu acho. Sei lá, gente, foi alguns anos atrás que eu descobri que que a gente tem que se regular emocionalmente. Olha só que absurdo, né? E talvez você que está me ouvindo, não sei se você também sabe disso, ou talvez até pode compartilhar comigo aqui se você sabe também. Mas o 2 de ouros aqui, ele lembra no nosso âmbito espiritual, mental, emocional, que de fato a gente precisa se regular muitas vezes, porque muitas situações as emoções acabam se sobressaindo e nós não somos as nossas emoções em momentos que a gente talvez precisa reagir ou em momentos de que somos pegos de surpresa, sabe? Isso são as nossas reações, mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso e, enfim, a gente às vezes até atribui a outra pessoa essa questão de autorregulação e tem pessoas que projetam no outro, tem pessoas que têm talvez, né, uma questão assim de insegurança, reatividade, que muitas vezes é amenizada por situações e condições, sabe? E isso pode e deve também partir de nós mesmos, sabe? Mesmo que a gente tenha ali, né, uma pessoa, uma amizade que nos ajuda, que tem um familiar que nos apoia, que tem, né? Mesmo assim, a gente tem que lembrar de nos autorregularmos também, sabermos manter, né, uma certa uma certa capacidade, né, de relevar certas situações, claro, sem jamais afetar nossa integridade de alguma forma com isso. Não, jamais, não nesse sentido, não. Mas, de fato, assim, esse 2 de ouros, ele nos lembra que às vezes as pessoas também são um pouquinho, sabe? As pessoas também relevam, assim, algumas coisas
porque nós também não somos perfeitos. Então, a gente tem que lembrar de também poder relevar certas coisas, certas atitudes, certas situações, porque às vezes as pessoas também relevam a gente, né? E aqui no conselho vem de novo o Valete de Ouros, que já tinha vindo no dia 17. Vocês lembram que veio o Valete de Ouros? Que justamente vai nos lembrar de nos permitir nos aprender com as experiências, mesmo que essas experiências não sejam experiências que vão durar para a vida toda. Sabe que eu percebo bastante algumas pessoas que entram em relacionamentos querendo ficar para a vida toda naquela relação. E uma vez eu já pensei assim também, pensava assim, eu fui criada numa família onde meu pai foi militar e a minha mãe também foi, né, era uma pessoa, assim, muito conservadora nos costumes, digamos assim. Pelo menos me criou dessa forma, pelo menos ela me criou de uma forma muito conservadora. Então, o que que acontece, né? Muitas vezes eu pensava assim, não, eu tenho que ficar com uma pessoa até o final da minha vida, até e tal. E eu aprendi que não é bem assim. As pessoas, elas não são um prazo de validade, nem podem ser jamais, né? E, e a gente tem que, na verdade, usufruir e viver aquele momento. E o Valete de Ouros aqui no conselho vai nos lembrar exatamente isso, sabe? Eu vejo pessoas, inclusive, em trabalhos. Deixa eu contar outra história para vocês. Teve um consulente que eu atendi há um tempo atrás, que ele fazia uns 2 anos que ele estava procurando um serviço, um emprego bom, melhor, tá? Nisso, desse tempo, desses 2 anos, ele trocou de serviço porque ele queria algo melhor. Foi avisado pelas cartas que seria uma furada porque a empresa ia acabar falindo. Ele acabou não sei se ele não prestou atenção nessa parte ou eu acho que ele prestou atenção, na verdade, mas é que, de fato, às vezes as pessoas não botam muita fé no que as cartas mostram, né? Mas tudo bem também, não tem problema. E aí eu disse, olha, não vai ser, logo você vai passar por essa experiência, mas logo você já vai sair. Só que ele queria trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, tá? E eu mostrei para ele, as cartas estavam ali, de fato, estavam ali mostrando um caminho que tinha uma experiência numa empresa um pouco menor, talvez com um cargo um pouco mais razoável. Ele não ganharia muito menos, não, tá? Porque eu lembro que a questão financeira ia dar elas por elas, assim. Só que ele não queria trabalhar numa empresa pequena, ele queria uma empresa grande. E aí nisso, gente, ele tá lá, tá querendo sair, tá vendo que a empresa vai falir. Só que, de fato, né, eu já percebi isso e já verbalizei, já contei assim, né, já expliquei para ele exatamente isso, que ele tá buscando uma grande oportunidade. E às vezes, gente, boas oportunidades não estão num grande evento, numa grande e assim, sabe? É uma coisa tão grandiosa assim, que às vezes a gente planeja, projeta no nosso pensamento, no nosso ideal, que algo maravilhoso tem que ser grande. E enquanto ele não passar por essa experiência, até como um exercício justamente da humildade, sabe? De saber lidar com o que tem, saber se dedicar naquilo que está acontecendo, se interessar nas oportunidades que estão acontecendo, ser realista, sabe? E, e até justamente de poder ver, ver um potencial onde ele não estava vendo. Então, veja como eu trago esse exemplo do Valete de Ouros para a nossa realidade. Às vezes a gente não tá vendo potencial numa situação, num relacionamento, num emprego, e ali pode ter. Mesmo que talvez a gente não vai ficar muito tempo trabalhando lá, ou não vai ficar muito tempo com essa pessoa, às vezes essas experiências são necessárias pra gente. Como se fosse um cursinho, sabe? Assim, para falar em outras palavras. Tem pessoas que nos ensinam e tem pessoas que são exatamente como se fossem colégios, assim, né? São experiências que nos fazem aprender. E, de fato, é isso que o Valete de Ouro nos lembra, sabe? De termos o pé no chão, se possível, sermos um pouco mais humildes, até para podermos ver oportunidades
mesmo em coisas que não tem um prazo definido, que não tem ali, né, uma certeza, uma segurança pré-definida, mas que traz pelo menos uma experiência, traz uma oportunidade. E é isso que a gente tem que reparar, e com um valete de ouros é isso que a gente precisa prestar atenção. É no potencial, sabe? Você não tá querendo aceitar uma proposta só porque vai ser estagiário e depois vai terminar o emprego. Às vezes, você sendo estagiário, alguém vê você trabalhando lá e vai te indicar para outro lugar, ou pode acabar sendo uma porta de entrada para algum outro trabalho melhor ainda. Então é isso, são perspectivas que precisam ter uma certa sensatez, precisa focar no que há, nas chances, nas oportunidades, sabe? E principalmente na aquisição do conhecimento, no que essa experiência vai te proporcionar e vai te ensinar, tá bom? Eu espero que tenham entendido, que tenha feito sentido, que possa ter sido útil. E mais uma vez agradeço aqui pela companhia de vocês. O áudio pode talvez sair um pouco mais assim, né, um pouco menos isolado, porque eu tô sem microfone, como eu contei pra vocês no episódio de no episódio de segunda-feira, né, que o meu microfone estragou, mas logo em seguida já vai melhorar esse áudio, vai tudo se resolver. E eu conto com o seu like, com o seu sininho ativado, o seu nome lá nas notificações de pessoa que tá seguindo lá, que aparece seguidores. E eu agradeço pela sua companhia mais uma vez. Uma ótima e abençoada quinta-feira. Me conta se fez sentido aqui nos comentários. Deixa um amém se você confia também que vai dar tudo certo no fim das contas. E gratidão pela sua companhia. Um ótimo dia, um abraço fraterno e até mais.